gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dillian e hoje nós vamos falar sobre A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Bom, basicamente, esse é um livro que eu estava muito ansiosa para ler porque fazia parte das minhas metas de leitura e eu até gravei aqui quando o livro chegou na minha casa, né? Então eu mostrei para vocês. Eu li ele e eu vim comentar um pouco. Mas antes eu queria já deixar claro que eu li sem a intenção de fazer uma grande análise da obra, né? Então eu só vou aqui contar a minha experiência lendo o livro. Então não esperem, assim, uma grande análise, é realmente mais uma questão de experiência e de pensamentos que eu tive ao longo da leitura. E assim, lembrando, gente, eu vou falar aqui a história geral do livro, porque o livro não é muito sobre acontecimentos, e sim sobre a interpretação dos personagens sobre os acontecimentos, sabe? As ações dos personagens no livro mesmo são poucas e são simples, mas a forma que a Clarice Lispector escreve a história é que realmente torna ela mais sensível, mais emocionante de fato. Então são poucos acontecimentos, eu vou falar aqui a história do livro, então se você considera que isso é um spoiler, pula aí pro minuto que eu colocar aqui na tela, tá bom? A Hora da Estrela é um livro sobre uma lagoana, a Macabea, que vai acabar morando no Rio de Janeiro. Ela é órfã, ela perdeu o pai e a mãe e passou muitos anos sendo criada mesmo pela tia, que acaba também morrendo no final das contas, e ela fica sozinha no Rio de Janeiro. Ela é datilógrafa e tá passando por uns perrengues ali no trabalho também. O chefe dela já falou que ela vai ser demitida, só que ele acaba ficando com pena dela, então ele posterga um pouco essa demissão. E no meio do caminho, ela acaba se envolvendo com um namorado. E esse namorado também vai fazer ela passar poucas e boas. Acaba trocando ela pela amiga dela. Uma amiga do trabalho, diga-se de passagem. E essa amiga, ela acaba ficando com pena da Macabea e convida ela pra comer na casa dela. E nessas conversas que elas acabam tendo, essa amiga, a Glória, fala pra ela ter uma consulta numa cartomante. Essa cartomante vai dar um veredito ali do destino dela pra Macabea, mas esse destino não vai acontecer, vai acontecer exatamente o oposto. E o livro acaba com esse oposto realmente acontecendo. E basicamente é isso a história. O final ali com relação à cartomante, ela prevê que a Macabea vai ter um futuro brilhante, que as coisas vão melhorar pra ela, e na realidade, assim que ela tá saindo, ela morre. E a gente meio que já prevê isso quando tá lendo o livro, porque a Clarice Lispector joga logo no começo ali o negócio de, tipo, a hora da morte, a hora da estrela. Então a gente já meio que espera que o final do livro termine com a morte da Macabea, por conta do título e da brincadeira, muitas aspas, que a Clarice joga lá no comecinho. Por falar na Dona Clarice, eu nunca tinha lido nada dela, né? E essa foi a primeira vez, e eu posso dizer que eu entendi por que as pessoas amam tanto os livros da Clarice. A história eu achei muito simples, e eu já tinha percebido que seria mais ou menos assim desde o começo, que eu até cheguei a pensar que eu não gostaria tanto assim da história. Eu acabei gostando mais do que eu esperava, mas a escrita da Clarice é realmente muito cativante. Ela brinca com as palavras, joga um adjetivo pra cá, um verbo pra lá, e coloca umas palavras aleatórias assim, e você fica, meu Deus do céu, isso tem sentido? No fundo tem, mas você fica se questionando, volta 2, 3 vezes pra tentar entender. Mas então eu entendi, e é justamente como eu falei, é uma história simples, essa escrita diferente da Clarice que faz a história ser grande. A história por si só, ela tem uma crítica, né, que é justamente a crítica que a vida é injusta, a vida é dramática, a vida é difícil, cruel, pra quem é pequeno no meio de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, pra quem é pequeno no meio de um mundo grande como o nosso. Mas é assim que a vida funciona. E o livro vai falar justamente sobre isso. A Macabea não tem um final feliz,
assim como muitas pessoas não têm um final feliz na vida, né? E é interessante a gente ver essa verdade tão cruel exposta assim, mas dentro da história da Macabeia tem alguns pontos que eu achei relevante trazer aqui, então vamos começar a conversar sobre eles. Em primeiro lugar, a ingenuidade da Macabeia é uma coisa que chama muita atenção. Inclusive, lá no Scooby, porque caso vocês não saibam, agora eu estou lá no Scooby, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estava vendo sobre, né, as avaliações do livro, e muita gente se incomoda com o fato dela ser tão avoada, ela tá alienada da situação dela mesma. A Macabeia passa por poucas e boas, ela é órfã, a tia dela morre, ela tá sozinha numa cidade enorme, ela divide quarto com mais muitas meninas, passa fome e, assim, é cada situação que você fica, meu Deus do céu, mas essa menina não tem um dia de paz, mas ela tá ali, só existindo. E no livro, até é falado, nossa, talvez ela seja assim pra esquecer a dor, pra não doer ainda mais, né, já que acontecem tantas coisas com ela. E no começo eu pensei, nossa, mas será mesmo que existe gente assim? Porque assim, ser humano reclama, né? Eu falo porque eu mesma, a gente reclama demais. E tudo que nos incomoda um pouquinho, a gente já reclama, já olha torto, já faz, enfim. A gente é chato pra caramba. Será mesmo que é possível que, assim, numa situação como a dela, as pessoas só sigam? E na realidade, após refletir um pouco mais, sem ser tão superficialmente, eu percebi que tem. Eu já, na realidade, comecei a lembrar de alguns relatos de pessoas que passaram por situações muito difíceis, não no nível da Macabeia, mas por situações muito complicadas, e olhando para trás, elas mesmas falavam que não percebiam quão difícil era na época. Então, eu acho que tem um fundo de verdade muito grande nisso. Ainda mais se a gente parar pra pensar que naquela época que o livro se passa, não existia tantos meios de comunicação, a internet, né? E hoje com a internet os nossos olhos acabam se abrindo pra muitas coisas. Muitas injustiças às vezes até. Que se a gente estivesse só vivendo, vivenciando na pele, né? Talvez a gente não percebesse. Então, tem esse lado que após refletir um pouco mais, eu acho que realmente faz sentido a Macabeia ser tão avoada nesse sentido, com relação à própria situação dela, né, no caso. Tudo isso, e claro, o ponto mais chave que tem desse livro, né, que é a questão da pobreza. Por ela ser uma pessoa mais pobre, ela não teve tanta instrução pra decifrar até algumas coisas. Tem uma cena que, nossa, a cena do médico é muito complicada, porque vai vir um pequeno spoiler aí de novo, gente. O médico dá um diagnóstico pra ela, e é um diagnóstico bem sério até, e ela fica, mas o que é isso? E o pior, o doutor, ele não explica pra ela, ele só, vai, só mais uma que tá aqui. E é a realidade, realmente existe gente assim, que não, as pessoas que não têm conhecimento para entender a própria situação, e quem tem o conhecimento que não quer explicar. Então, essa é outra cena que é bem... é difícil. Essa questão da instrução também, porque a gente vê claramente isso com relação à Macabeia e ao narrador. É um contraste muito grande da alienação dela e da lucidez que tem o narrador. O narrador desse livro é a pessoa que, entre aspas, escreveu. Vou até pegar o nome dele aqui. É o senhor Rodrigo. O Rodrigo é supostamente o autor dessa obra. E enquanto ele escreve os pensamentos que estão passando na cabeça dele acerca da situação, né? E de certa forma, a gente consegue ver o que tá passando na cabeça da Clarice, né? Porque é quase um heterônimo, né? No pós-fácil do livro, inclusive, é falado alguma coisa parecida. Que é como o Rodrigo, essa pessoa instruída que tá escrevendo essa história, enxerga a situação da Macabeia de uma forma que ela mesma não consegue ver. E como ele se sente empatia por ela, de uma coisa que ela tá só vivendo. Então, eu acho muito, como eu falei, tem gente que se irrita com isso, mas é uma situação que eu acho que é verídica. Facilmente
poderia ter existido, e na realidade talvez até tenha existido coisas parecidas. Quantas pessoas a gente não vê, né? Nossos avós, pessoas mais velhas contando do passado, coisas tão, meu Deus, como essa pessoa conseguiu viver tudo isso, passar por tudo isso de uma forma tão normal, tão natural. Então, é real, esse tipo de coisa realmente existiu e existe até hoje, né? Não é só porque nós não passamos por isso que não deixou de existir. Uma coisa que de fato é real são os personagens desse livro. Eles facilmente seriam pessoas da vida real. A Macabea, como eu falei, tem muito essa questão que no começo eu fiquei meio desconfiada, mas depois passou. Mas de resto, todos eles são ruins. São maus e são descarados, mas ao mesmo tempo sentem pena, sentem empatia. E eu acho que isso reflete muito quem nós, seres humanos, somos mesmo. Nós somos ruins, nós temos muitos defeitos, mas nós temos sentimentos. E a gente fica alternando de uma coisa pra outra e é sempre assim. E cada personagem desses, todos eles, de certa forma, são meio chatos, erram. Nossa, erram terrivelmente. O Olímpico, que é o namorado dela, a Glória, que é a amiga do trabalho, o médico, enfim, a própria Macabea, né, ela também tem umas atitudes meio duvidosas, mas eu acho que são personagens muito realistas nesse sentido, o que torna a obra também mais ainda reflexiva pra gente, né. E outra coisa que eu vi nesse livro, que é muito verdadeira, muito vida real mesmo, é a religiosidade nos personagens. A gente vê as representações católicas o tempo todo, principalmente no começo, e mais pra frente, como eu falei, a Macabea vai acabar indo numa cartomante. E eu acho isso um negócio muito louco e extremamente atual até mesmo, porque ela tinha comportamentos católicos, oração, rezava pra... no livro fala, ela rezava sabe Deus pra quem, porque nem ela mesma sabia no que ela estava acreditando. Então, era mais por uma questão prática, foi ensinada a fazer assim, não é um amor, uma fé genuína. E eu vejo muito isso na vida real também. Quão comum é a gente ver um cristão protestante que acredita em signo. No caso da Macabea, eu conheço também gente assim, que se diz católico, mas vai na cartomante. Então, assim, até hoje, eu acho que representa muito bem a questão da religião no Brasil. É uma mistura louca e a pessoa de fato não acredita em nada, mas ao mesmo tempo quer acreditar em tudo e fica nessa loucura. Ao meu ver, como cristã, eu acho que para pessoas, todas as pessoas, sendo elas sofridas como a Macabea, que não percebem o que estão passando, ou que são como o narrador, que tem essa percepção de quão difícil a vida é, principalmente para outras pessoas, né? Independentemente da situação, se a pessoa conhecer a Cristo, ela vai ter tudo, mas não por religiosidade, como é demonstrado no livro. No final da história, quando a Macabea percebe, né, tudo que aconteceu com ela e como ela passou por muita coisa, ela acaba percebendo isso saindo da cartomante. E pra quem viu a parte com spoiler já sabe o que acontece. Mas a realidade é que se ela tivesse feito, mesmo que tivesse percebido tudo o que aconteceu e tivesse conhecido a Cristo de verdade, como a vida não seria mais fácil? A vida é mais fácil. Porque, gente, sofrimento existe, a vida é cruel. O livro não peca nisso de forma alguma. A vida é difícil, coisas ruins acontecem e a gente tem que aprender a lidar. Mas com Jesus Cristo, tudo fica muito mais fácil. Porque a gente tem um amigo, um auxiliador, um pai para quem recorrer nas horas difíceis e para compartilhar as coisas boas também nas horas boas, porque a vida também não é só coisas ruins. Até mesmo a Macabea no livro tinha momentos que eram de prazer dela, a ida dela ao cinema, ouvir os navios os barcos, né, no cais, o galo cantando, eram coisas que davam alegria para ela. E assim, a vida é feita disso, de tristezas, de dificuldades e de pequenas alegrias. E independentemente do momento, se a Macabea e
todas as Macabeias que existem no mundo, que a Macabeia representa, né, essa personagem de dificuldades, se todas essas pessoas que são como ela pudessem perceber isso, seria tão mais incrível, tão mais fácil. Gente, a Macabeia foi uma personagem que me fez ficar muito reflexiva, na realidade, mas foi bom, foi uma leitura boa, eu gostei, mas não amei. Tem cenas fortes e que fazem a gente pensar, até por conta da escrita da Clarice, né, como eu falei. Mas não é um livro que, por exemplo, me fez chorar, me debulhar em lágrimas. Não sei, caso você tenha lido, me conta aí sua experiência nos comentários. Mas, no geral, foi um livro muito bom, eu dei 4 estrelas. E assim, o meu arrependimento desse livro, na verdade, é não ter marcado ele. Porque eu não tenho muito costume de marcar as páginas, né, assim... geralmente elas ficam todas em branco. Eu não tenho muito esse costume de marcar. Só marco, na verdade, livros acadêmicos. E esse é um livro que eu queria ter feito marcações para poder voltar, para poder reler algumas partes, algumas páginas, né? Pra poder manter mais fresca essa memória. Quem sabe numa releitura eu não marco, aliás. Então, assim, gente, eu recomendo que vocês leiam. E tirem suas próprias conclusões, né? Se você já leu, como eu falei, comenta aqui sua experiência, o que você achou, o que você pensou lendo esse livro. E, assim, caso você não tenha lido, eu acho que vale a pena. Mesmo que você não descubra que não gosta tanto assim da história ou do jeito que a Clarice Lispector escreve, vale a pena conhecer mais um pouquinho da nossa literatura nacional, né? Então, é um livro pequeno também, para aqueles que têm um pouco de medo de clássicos. Ele tem 78 páginas, se não me engano, é bem curtinho. Eu acho que vale a pena você investir nessa leitura. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais um bate-papo, né? Bem, assim, sem cenário, sem nada. Mas eu queria muito conversar sobre esse livro. E... por isso, achei que valia a pena, mesmo que fosse um vídeo assim mais simples. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram e agora no Scoob para acompanhar mais de perto minhas leituras. Aqui a gente tem vídeos sobre vida acadêmica também, além de literatura, né? Então, se você gostar muito desses assuntos, já aproveita para começar a acompanhar. Então é isso, gente. Um beijo e tchau!